Nós estamos numa série no Evangelho de João. Eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite. Eu creio que Deus tem uma mensagem para o nosso coração nessa noite. Eu quero pedir que você abra o seu coração comigo, para que Deus possa falar com a gente. Não sei se você já percebeu, mas algumas das lições mais importantes das nossas vidas, às vezes elas vêm de pessoas improváveis. Você já percebeu isso? Às vezes as maiores lições de vida que a gente recebe vêm de pessoas simples. Às vezes vêm de pessoas que a gente não esperava receber tal lição de vida. Às vezes vêm de pessoas que a gente não considerava que poderiam nos ensinar alguma coisa sobre a vida. Daí elas, de uma forma muito simples e muito singela, falam alguma coisa, explodem a nossa mente e nos deixam sem palavras, porque a gente não esperava aprender de uma pessoa tão simples uma lição de vida tão profunda. Não sei se você já viveu isso, mas isso acontece frequentemente. E é isso que acontece no texto que nós vamos ler hoje. Nós vamos continuar o estudo no capítulo 9 do Evangelho de João. Semana passada nós vimos que Jesus ele cura um cego de nascença. Nós fomos até o versículo 7, 8, semana passada. Nós vamos pegar dali e vamos continuar. E nós vamos ver que é exatamente isso que acontece nessa história. Um homem cego de nascença, que por ser cego de nascença mendigava na entrada do templo. Ele ensina algumas coisas para pessoas ao seu redor e creio que Deus vai ensinar através das palavras dele algumas coisas para nós também. Está lá em João, Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 7 em diante, vai aparecer aqui no telão. Se você quiser abrir sua Bíblia, o seu aplicativo, você pode fazer isso também. Nós vamos fazer uma coisa diferente hoje, que eu normalmente não faço. Nós vamos ler do versículo 7 ao 34, é uma pancada, é bastante versículos. Eu pensei e tentei só pular algumas coisas para extrair só os princípios, mas a conversa é tão rica, o diálogo entre eles é tão importante que eu não queria deixar nada de fora. Então nós vamos ler e depois eu vou comentar e aplicar as nossas vidas. Começando no versículo 7, para a gente pegar o finzinho de onde nós terminamos semana passada. Jesus então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Então, Jesus faz o milagre, ele volta agora, cego de nascença, está enxergando, milagre dos milagres, versículo 8, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? Pausa aqui. Esse é o desejo do diabo para a sua vida e para a minha. Que você fique sentado mendigando. Que você não saia do seu lugar, que você não possa fazer nada, que você fique travado numa situação de mendigo. Mas Jesus vem para mudar a história desse homem, ele veio para mudar a minha e a sua. Você crê nisso? Continuando, versículo 9. Alguns afirmavam que era ele, esse mendigo. Outros diziam, não, só parece com ele, mas não é ele. E ele próprio insistia, gente, sou eu mesmo, sou eu. Outra pausa aqui. Eles não sabiam se era a mesma pessoa depois que Jesus esteve com ele. Sabe por quê? Porque quando Jesus pega a gente fica diferente. Vou repetir, quando Jesus pega a gente fica diferente. Era a mesma aparência, parece aquele cara. Não é esse o cara que ficava sentado mendigando, parece muito com ele. Tem a mesma aparência, tem a mesma personalidade, mas as ações mudaram. Ele não está mais mendigando. As atitudes mudaram, ele está caminhando, ele está vivendo a vida dele. Os pensamentos dele são totalmente diferentes porque ele teve com Jesus. A fisionomia é a mesma, mas o comportamento mudou. Aquele que mendigava já não está mendigando mais. Algo mudou, as ações mudaram. Assim somos nós quando Jesus pega a gente de verdade. A aparência é a mesma, a personalidade é a mesma, a aparência física é a mesma, mas as ações, as atitudes mudam. Versículo 10, então, perguntaram para ele, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. E ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e disse que fosse lavar-me no tanque de Siloé. Eu me lavei e agora vejo. Versículo 12. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Versículo 13.
levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a sua vista. E ele respondeu, ele, Jesus, colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, eu lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, o que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. E ele respondeu, é um profeta. Os judeus não acreditavam que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Versículo 19. Então, perguntaram, é esse o seu filho, qual vocês dizem que nasceu cego? Pergunta, como ele pode ver agora? Versículo 20, responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, ou seja, o Messias, o enviado de Deus para o mundo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, nós sabemos que esse homem, Jesus, é pecador. E ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram, o que ele fez a você e como ele abriu seus olhos? Ele respondeu, eu já disse, vocês não me deram ouvidos, por que vocês querem ouvir outra vez? Acaso vocês querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Já viu quando ser discípulo de Jesus vira chacota? Discípulo de Jesus é você, rapaz. Não, você quer, não, você quer. Vira chacota. Versículo 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Versículo 32. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma, está dizendo o cego para eles. Versículo 34. Diante disso eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como você tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Está vendo por que eu não queria cortar nenhuma parte disso? Como você tem ousadia de nos ensinar? Você é um ex-cego, mendigo, e nós somos líderes religiosos, líderes, mestres da lei. Que ousadia sua de querer nos ensinar alguma coisa. E botam ele para fora daquele lugar. Um grande debate aqui entre esse homem que foi curado, que aliás dá algumas lições de vida nos mestres religiosos, e essas pessoas que estavam tentando entender como que aconteceu uma coisa dessa. Disseram ali, nós lemos, ninguém nunca ouviu que um cego de nascença tivesse sido curado. Era inacreditável isso, ninguém nunca ouviu falar disso. Como que uma coisa dessa podia acontecer? Hoje eu quero falar contigo sobre o que fazer quando não tem como. O que fazer quando não tem como. E eu quero que você note que o foco dos líderes judeus e dos líderes religiosos é como que isso aconteceu. Versículo 10, nós vamos rever alguns versículos que a gente acabou de ler. Então eles perguntam, como foram abertos seus olhos? Versículo 11, ele responde, o homem chamado Jesus. E ele fala, ele colocou terra com saliva, colocou nos meus olhos, disse que eu fosse me lavar. Ele até responde um pouco, ele descreve como aconteceu, mas o foco dele é o homem chamado Jesus. Começa com o homem. E aí eles fazem uma pergunta que para mim é engraçada no versículo 12. Não sei se você lê a tua Bíblia assim, mas eu leio um pouco engraçado. Eles falam assim, então eles perguntaram, onde é que está esse homem? Ele responde, não sei. Faz 2 minutos que o cara foi curado, ele era cego de nascença. Jesus botou saliva no olho dele e falou, vai lá no tanque de Siloé se lavar. Jesus foi embora, ele foi para o tanque se lavar. Quando ele começou a ver, ele nem sabia quem tinha tocado nele. Sabia do nome, mas não sabia quem era a aparência dele. Aí pergunta para o cara que faz 2 minutos que acabou de ver, onde é que está Jesus? Tem 300 mil pessoas em Jerusalém que era mais qualificada para falar onde é que está Jesus. E pergunta para o cara, onde é que está esse homem? Ele fala, não sei. Você é doido? Pergunta para outro, rapaz. Eu acabei de ser curado da minha cegueira, tem tanta gente, você perguntar, foi perguntar para mim? Não sei. Perguntou para a pessoa errada.
Versículo 15, então eles agora levam eles para os fariseus, não é só os judeus, agora os líderes religiosos. E eles perguntam de novo, como que você recuperou sua vista? E o homem respondeu, ele, Jesus, colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, eu lavei, agora vejo. Eles perguntam como, porque não tem como. Ninguém nunca ouviu falar disso, não tem como. Me explica como aconteceu, porque não tem como. Ele diz, cara, foi um homem chamado Jesus que fez isso. Versículo 19, mandam buscar os seus pais. Sabe por que eles mandam buscar os pais? Porque não tem como. Tem um cara aqui falando, mas ninguém nunca ouviu, não tem como isso. Chama os pais, a gente tem que ouvir mais testemunhas, porque eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Não tem como uma coisa dessa. Versículo 19, perguntaram, esse é seu filho? Qual vocês dizem que nasceu cego? Olha a pergunta, como que ele pode ver agora? Versículo 21, eles respondem, não sabemos como ele pode ver e ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Os líderes religiosos, nessa altura, eles já estavam vendo que a conversa não estava indo para o lado das coisas que eles queriam. Eles perguntavam como, porque não tem como, e sempre na resposta tinha um quem no meio. E esse quem, eles não queriam saber desse quem, eles queriam saber como. Mas esse quem, eles não queriam que falasse. Tanto é, versículo 22, que os judeus haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Filho de Deus, prometido desde a antiguidade, Salvador do mundo, Cristo Messias, se alguém dissesse isso, ia ser expulso da sinagoga. Eles não queriam saber de Jesus. Não me fale desse cara aí, não. Me explica como isso aconteceu, mas não me fale do quem. Pela segunda vez, versículo 24, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, fala a verdade. Nós sabemos que esse homem, Jesus, ele é pecador, ele não pode fazer nada, fala a verdade, pelo amor de Deus. Eles entram agora num confronto direto com a pessoa de Jesus, contra esse quem. Esse quem que você está falando aí, Jesus, ele é pecador, é impossível que ele tenha feito uma coisa dessa, então me fale a verdade para a glória de Deus, o que aconteceu aqui? Ele respondeu, versículo 25, se é pecador ou não, não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Sabe aquela pá, 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 pá. Vocês querem debater se o cara é pecador ou não, não sei, eu só sei uma coisa, eu era cego e agora eu vejo, só isso que eu sei. Aquela lição de vida de uma pessoa simples. Você quer difamar o quem? Você pode tentar difamar, mas aquilo que ele fez comprova que ele é algo especial. Você quer falar mal de Jesus? Você pode falar mal de Jesus, mas o testemunho do que ele faz fala a respeito dele. Não tem como você negar isso. Então lhe perguntaram, versículo 26, o que ele fez a você? E olha a pergunta de novo. Como que ele te abriu os olhos? Como de novo? E ele responde, eu já disse a vocês, vocês não me deram ouvidos, porque vocês querem me ouvir outra vez, vocês querem se tornar discípulos dele, está falando da pessoa. Então insultaram e disseram, não, discípulo dele, está falando de Jesus agora. É você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés. Mas quanto a esse Jesus aí, nós não sabemos nem de onde ele vem. Agora, a conversa, eles não estão mais nem tentando rebater ou não entrar no assunto do quem. Eles já estão agora debatendo quem. Eles começaram, me fala só do como, não me fala do quem. Agora eles já estão começando a debater e estão falando do quem. Estão discutindo, nem estão discutindo mais como, só estão falando do quem. E no versículo 32, o homem diz, ninguém jamais viu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Ninguém jamais ouviu isso. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não tem como. Ninguém jamais viu isso. Você conhece alguma história assim? Ninguém tem uma história assim. Não tem como isso acontecer. Versículo 32. Mas tem quem? Versículo 33. Se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer coisa alguma. O que ele está dizendo? Eu sei que não tem como. Eu sei que ninguém jamais ouviu. Mas tem um quem, eu não sei explicar, mas tem um quem, que só pode ser de Deus, porque o que ele fez, só pelo poder de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Quando não tem como, tem quem. Na sua vida, quando não tem como, tem quem. Na sua circunstância, quando você não sabe como que vai ser. O que esse cego mendigo está nos lembrando é que tem um quem que faz coisa que não tem como.
Quando não tem como, quando ninguém imagina como, tem alguém que pode fazer o que não se imagina. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Deixa eu aplicar isso para as nossas vidas um pouquinho. Como é que eu vou mudar a minha vida? Não tem como, mas tem quem. Como é que eu vou restaurar meu casamento, pastor? Talvez não tem como. Mas deixa eu te dizer, tem quem. Tem quem. Como é que eu posso ser perdoado, pastor, do meu passado? E olha que o meu passado, pastor, é complicado. Posso te dizer, não tem como. Não tem. Mas tem quem. Tem quem te perdoa. Na tua força, meu amigo, no teu merecimento, no meu esforço, boas obras, oração, subir escada de joelho, não tem como. Mas tem quem? Perdoa todos os pecados, nos purifica de toda injustiça. Pastor, como que eu posso ter certeza do futuro? Certeza do futuro, não tem como. Mas tem quem? Pastor, como que eu posso ter paz em meio às minhas circunstâncias que não estão legais e não tem nenhuma previsão de mudar? Posso te dizer, não tem como. Mas tem quem? Te dá paz em meio às tuas circunstâncias, a paz que excede todo o entendimento. Tem quem? Vamos fazer uma coisa que a gente não faz normalmente? Olha para o teu vizinho e fala, não tem como. Mas tem quem? Como é que eu posso resolver os meus problemas, pastor? Não tem como, mas tem quem? Hoje eu quero te convidar a você parar de perguntar como e você olhar para o quem. Hoje eu quero te convidar a você parar de perguntar como e correr para esse quem. Como que as minhas circunstâncias podem mudar? Não tem como, mas tem quem. A resposta, pegue isso, a resposta é uma pessoa. A resposta de Deus para o meu anseio, para o seu anseio, é uma pessoa. Quando não tem como, tem quem. Agora, alguns de vocês podem ouvir essa parte da mensagem e entender que o que eu estou dizendo é simplesmente, fica tranquilo, Jesus vai cuidar de você, relaxa e deixa Ele fazer. Mas não é isso que eu estou dizendo. Tudo isso que eu falei até agora é a introdução da mensagem. Mas fica tranquilo que eu não vou demorar. Tudo isso que eu falei é só a introdução e agora eu quero pregar aquilo que eu creio que Deus quer falar ao nosso coração, que é o seguinte. Nessa história, os judeus queriam saber do como, mas não queriam saber do quem. Queridos, às vezes na nossa caminhada de fé, até mesmo aqueles que já conhecem Jesus, e talvez você que não conhece Jesus, sabia que muitas vezes nós somos como esses fariseus? Muitas vezes nós queremos saber como que eu resolvo o meu problema. E quando a gente entende que a resposta é uma pessoa, mas cara, eu queria um curso, um livro, um pastor, uma conferência, uma música, uma campanha, um óleo ungido, eu queria alguma coisa que o ser humano, isso aqui que os judeus estão experimentando, não é só eles. O ser humano, ele tem a tendência de querer o como, me dá o passo a passo. E sabe qual que é o problema? A gente corre o risco de fazer o passo a passo e nunca conhecer a pessoa que é a resposta. A gente corre esse risco. A má notícia é que nós somos muitas vezes iguais. Nós não queremos muito o quem, nós queremos só o como. Só me diz como que você resolveu o seu problema para que eu possa resolver o meu também. Isso que eles perguntaram, como é que você resolveu o teu problema? Você era cego, você foi resolvido, me diz como isso aconteceu. E ele fala, é quem, não é como. E nós somos iguais. Como que eu vou resolver o meu problema? O pastor vai orar por mim e vai resolver. Eu vou fazer um curso e aquilo vai resolver. Vou ler um livro e aquilo vai mudar a minha vida. Eu vou para o líder de PG e ele vai me aconselhar e aquilo vai ser a resposta de Deus para mim. Eu vou orar do jeito certo, no lugar certo, virado para o lado certo, na hora certa, de joelho, de em pé com a palavra certa. E isso vai resolver o meu problema. Eu posso dizer uma coisa? Se o quem não te pegar, não tem como. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se o quem não te pegar, não tem como. Não tem livro, não tem pastor, não tem curso, não tem líder de PG, não tem conferência, não tem música, não tem jeito de orar, campanha do não sei o quê, não tem nada disso que resolva se o quem não te pegar.
E a gente corre um risco da gente fazer o como, até porque a gente sabe como. Vem para a igreja, faz oração, vai para o PG, faça boas obras, dê seu dízimo, ajude o pobre. A gente sabe fazer o como e às vezes a gente para no como e não chega no quem. E o convite para nós de Deus hoje é para você chegar no quem. Porque se você não chegar no quem, não tem como que resolva. Eu já ouvi gente dizer, eu estava com um problema, eu vim para a igreja e não funcionou. Aqui. Eu estava com um problema, eu vim para a igreja, eu tentei e não funcionou. Sabe o que é que a minha resposta é? Você não entendeu. Vir para a igreja não resolve nada. Se Jesus não te pegar no ambiente de igreja, vir para a igreja não resolve nada. Se você não tiver um encontro com o autor do livro, quando você está lendo a Bíblia, ler a Bíblia em si não vai mudar nada, você tem que ter um encontro com o autor daquele livro. Você pode orar, escandalize-se se quiser, você pode orar por 5 horas sem parar, sem ter um encontro com Jesus. 5 horas no topo do monte, se você quiser, sem parar e não encontrar Jesus. Se o quem não te pegar, não tem como. E a gente corre um risco, note que quem estava preso no como aqui eram líderes religiosos. Porque eles sabem como isso acontece. E às vezes a gente que está no meio religioso, a gente se prende no como, a gente usava o como para chegar no quem. E depois a gente vai esquecendo do quem, a gente só vai fazendo o como. Vem na igreja, vai no PG. Faz a coisa certa, faz aquilo que precisa ser feito e a gente perde vista do Jesus que a gente está buscando alcançar. Já percebeu que está cheio de igrejas vendendo como por aí? Porque eles sabem a nossa tendência humana. E ao saberem a nossa tendência humana, eles vão ao encontro dessa tendência humana. Então você vem para uma campanha, você compra um negocinho, você participa de tal rito, você bebe um copo d'água e aquilo vai resolver o teu problema. E se você for ver, essas igrejas estão assim, ó, lotadas. Sabe por quê? Porque lá se ensina que se eu beber esse copo d'água, vai resolver meu problema. E eu quero, e você quer, e é natural para nós como ser humano, querer o como. Como que eu resolvo o problema? Vem para essa campanha, compra esse negócio, leva esse trequinho para casa, bota lá, bebe o copo d'água, isso vai resolver o teu problema. Sabe qual que é o maior problema nesses ambientes? Não é que eles te vendem uma coisinha que não te ajuda. Isso é problema, mas não é o maior problema. Sabe qual é o maior problema? Você pode participar de uma campanha, comprar a coisinha, beber o copo d'água e nunca encontrar Jesus. Esse é o maior problema. Você pode comprar a coisinha, você pode participar do negócio, você pode fazer o que você quiser e às vezes só fazer o como e nunca chegar no quem. Isso é tendência natural, humana, e está cheio de gente lá, porque lá tem como. E aí promovem reuniões onde você pode fazer um monte de coisa, mas talvez não tenha um encontro com Jesus. Sabe o que Jesus diz? Vamos voltar para o que Jesus, a Bíblia diz? Sabe o que ele diz? Ele diz assim, ó, eu sou o caminho. Ele não diz eu tenho um caminho, ele não diz eu mostro um caminho, ele não diz eu vou te dar um caminho, ele não diz eu vou iluminar o caminho, ele diz eu, quê? Sou o caminho. O caminho para você é uma pessoa, não é uma pessoa que te dá o caminho. Ele é o caminho. Eu sou o caminho, é o que Jesus diz. Mas nós, às vezes, preferimos o como. Sabe por quê? Porque o como é mais fácil. O como, ele é impessoal, ele não é uma pessoa que eu tenho relacionamento, é uma receita que eu sigo. Uma receita de bolo. Ó, pega isso, mais aquilo, bota no forno, depois vai dar tudo certo. Vem para a igreja, ora, faz as tuas orações, ame a sua família, dê o seu dízimo e no fim vai dar tudo certo. E esses ingredientes são todos importantes, mas se a gente não tiver um encontro com o quem, se o como que a gente faz, o vir para a igreja, o vir no PG, não nos levar para o quem, a gente está fazendo simplesmente um ritmo, uma coisa que não tem função. O como é mais fácil porque você não precisa ouvir, você não precisa obedecer, seguir as instruções. O como é mais fácil porque você só segue regras, você não segue uma pessoa. Seguir uma pessoa é mais complicado, eu preciso olhar, eu preciso ouvir, eu preciso seguir, eu preciso mudar a minha direção. Regras são fáceis, eu decoro e eu faço aquilo que a regra diz. O como não requer relacionamento.
com uma pessoa, são só regras. A religião é o caminho do como. Faça isso, cumpra as suas tarefas e você, no fim, vai dar tudo certo. E Jesus diz, cara, o caminho é diferente, é uma pessoa. E uma pessoa, ela é totalmente diferente, por quê? Porque é pessoal, não tem receita fixa. Deus vai falar contigo de um jeito, comigo de outro, Ele vai pedir de você uma coisa, de mim outra, Ele vai usar você de um jeito, vai me usar de outra, e eu vou seguir uma pessoa, e essa pessoa tem ritmo, ela tem velocidade, ela tem destino, ela tem caminho que ela vai e eu vou atrás dele. Para você seguir uma pessoa, você tem que ouvir. Para você seguir uma pessoa, você tem que obedecer. Para você seguir uma pessoa, você tem que ter relacionamento. Para você seguir uma pessoa, você tem que ter intimidade. E às vezes nós temos medo de intimidade. Me fala o como, mas não me fala do quem. Eu não sei o que fazer com esse quem que você está falando aí, pastor. O que fazer quando não tem como? Jesus diz que Ele é o caminho. Quando na sua vida não tem como, Ele é o caminho. Mas o que vai acontecer, pastor? Não sei, só sei que Ele é o caminho. Mas pastor, quando que o meu problema vai ser resolvido? Não sei, só sei que Ele é o caminho. Pastor, como que Ele vai fazer na minha circunstância? Não sei, só sei que Ele é o caminho. Eu quero te desafiar hoje a você buscar a sua solução não no como, mas na pessoa que é a resposta para você. Deus usa, queridos, Deus usa cursos, Deus usa livros, nós temos livros à venda aqui, nós temos líderes de PG por causa disso, nós temos cultos, nós temos discipulado, nós temos tudo isso. Deus usa tudo isso, mas tudo isso só é útil na medida que isso te leva para a pessoa de Jesus Cristo. E a gente corre o risco de fazer o como e nunca chegar no quem. De fazer o ritmo religioso e há muito tempo a gente não ouvia a voz de Deus falar ao nosso coração. E aí se torna um hábito religioso sem função nenhuma. Talvez você está aqui hoje e você tem buscado uma solução para a sua situação. Talvez você tenha vindo, você tem buscado, você tem tentado, você está procurando aquela solução, mas você não achou ainda. Talvez você não achou ainda, porque a solução está numa pessoa, não num culto. A solução está numa pessoa de Jesus, não num discipulado, num PG, num curso, no servir. Às vezes a gente vai procurando coisas, é isso que vai preencher, é isso que vai ser. Como que eu faço? Eu preciso vir, eu vou participar da campanha, eu vou plantar grama, eu vou fazer um monte de coisa. E você está procurando como e talvez você não achou ainda a tua resposta, porque a tua resposta está nele, está em Jesus. Talvez você não chegou em Jesus ainda. Você chegou no como, mas não chegou no quem. Sabe o que a Bíblia diz? Diz que Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. O Evangelho de João diz que nele está a luz dos homens. Que Ele é o pão que desceu do céu, Ele é a fonte de água viva que jorra, se você beber dele você nunca mais vai ter sede. É Ele que é a resposta. E o como só é útil se nos leva até Ele. A religião te dá o como, vem para a igreja, leia a Bíblia. E você pode fazer tudo isso e não ter relacionamento com Jesus. Perigoso isso, né? A gente pode fazer tudo isso e não ter um relacionamento com Jesus. Esses líderes religiosos, fariseus, eram os caras mais guardador de regra que você já conheceu na tua vida. 600 e poucas regras eles fizeram. Pegaram os 10 mandamentos, conseguiram dos 10 mandamentos fazer 600 e poucas regras. Cobrava de todo mundo. Mas na hora que um homem chamado Jesus, que eles não esperavam, cura um homem cego de nascença, eles dizem, não tem como e não me fale do quem. Esse é um risco que a gente corre. Jesus, Ele oferece a si mesmo, a resposta é uma pessoa. E hoje eu quero te convidar a você voltar para o quem. Se você já conhece Jesus, você conhece o Evangelho, você é de igreja, você já teve um encontro com Jesus, hoje eu quero que você pare para sondar o teu coração, para ver se talvez, sem perceber e sem querer, você está no ciclo do como. Eu venho para a igreja, vou PG, eu faço as minhas coisas, eu faço tudo certinho, mas há muito tempo você não tem um encontro com o quem. E aí isso se torna às vezes cansativo, isso se torna às vezes monótono, isso perde a vida, porque o como só existe para levar você para o quem.
A PIB existe para que você encontre Jesus aqui. Os PGs existem para que Jesus flua na sua vida através de um estudo bíblico, através da comunhão com os seus irmãos. A pregação, ela existe para que Jesus, pela sua graça, abra os meus olhos, os seus, e nos torne mais como Ele. O servir ao próximo existe para que a gente entenda um pouco mais o coração de Jesus e seja mais parecido com Ele. O contribuir financeiramente numa igreja existe para que o nosso coração não seja tomado por um outro Deus. Deus seja dono de tudo, inclusive dessa área que é complicada. Mas eu quero te chamar hoje a você voltar para o quem. Porque às vezes a gente fica preso no como e a gente faz o como certinho, mas faz muito tempo que você não ouve do quem. E aí você pode ler livros e participar de conferência e vir no culto e fazer um monte de coisa. E cara, se o quem não te pegar, não tem como. E às vezes a gente precisa de um chacoalhão, de um ex-cego mendigo. Nos lembrando que a resposta está numa pessoa. Eu quero te convidar hoje a você voltar para isso. Jesus é a resposta que você precisa. Todo o restante são meios para você chegar até Jesus. Se estão funcionando, glória a Deus, fique firme nisso. Se o meio se tornou o fim, se você está fazendo para poder dizer que fez, vamos quebrar essa barreira hoje? Não vamos só vir na igreja, não. Vamos ter um encontro com Deus na igreja. Não vamos só participar de um PG, mas, cara, vamos deixar Deus falar com a gente. Vamos deixar a comunhão dos santos nos abençoar, nos fortalecer. Vamos deixar Deus usar a tua vida para você falar na vida de um irmão. Como aconteceu aqui no palco agora há pouco. Não sei o que aconteceu, mas o Euler pegou o Azulei e falou alguma coisa de Deus. Isso é vida de Deus, isso é o fluir de Deus. Não é só vir para a igreja, cara, Deus está aqui com a gente. Eu vou ler minha Bíblia assim, mas é porque eu quero que Deus fale comigo. Eu vou orar assim, mas não é para dizer que eu orei porque eu sou pastor e você é crente e crente ora. Eu quero orar porque eu preciso ouvir do meu Pai. Se você está preso no como e faz tempo que você não tem um encontro com quem, eu quero te convidar hoje a você recalibrar e voltar àquele que é a resposta. Se você conhece de ouvir falar de Jesus, mas nunca teve a sua vida transformada por Ele, eu quero te convidar hoje você deixar Ele fazer isso. Posso te dizer uma coisa? Religião é uma coisa que não resolve. Você pode seguir uma religião toda a sua vida e nunca ter um encontro com Jesus. Jesus não veio para instituir uma religião. Ele veio para chamar pecadores para seguirem a Ele. E no meio disso a gente embolou um pouco o meio de campo. Algumas coisas a gente teve que organizar, outras coisas a gente embolou e se tornou uma religião. E a gente pode seguir uma religião sem nunca encontrar com Jesus. E talvez você tenha buscado, através da religião, resolver o seu problema, mas você sabe que ainda não resolveu. Você sabe que como esse homem foi mudado e ficou irreconhecível, você não foi mudado ainda. E talvez assim como você veio cego e mendigando, você sente que você ainda está cego e mendigando. Está faltando alguma coisa. Eu não estou enxergando o que os outros estão enxergando. Eu não estou conseguindo agir como outros estão agindo, ainda estou buscando, mendigando, pedindo ajuda, e eu não encontrei ainda aquele que transforma e deixa as pessoas irreconhecíveis. Talvez você precise aí hoje, além do como, além do culto, além da religião, para encontrar com o teu Salvador, que morreu na cruz para te salvar, para te virar de cabeça para baixo e de dentro para fora. Só isso resolve. Só isso resolve. Eu quero te convidar hoje a fazer isso. Talvez olhando por essa ótica você se dê conta que você está fazendo como certinho.
mas o quem você não conhece ou há muito tempo você não tem relacionamento. Hoje eu quero te convidar, você vir para Jesus pela primeira vez, se você não veio ainda. Não estou falando de ouvir falar de Jesus, estou falando de entregar a sua vida para Jesus. No Brasil hoje é difícil quem não ouviu falar de Jesus, mas tem muitos que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. E para você que já entregou, a você repensar tudo o que você faz e por que você faz. Repensar tudo o que você faz e por que você faz, colocando Jesus no centro de tudo. Nós vamos cantar uma canção juntos, eu pedi que você fique em pé comigo. Nós vamos cantar uma canção juntos, depois nós vamos orar. É uma canção que você conhece muito bem, mas eu espero que depois da nossa conversa hoje, pela graça de Deus, as palavras tenham um novo sentido para você. É a canção Creio que Tu És a Cura. Note, creio que Tu és a cura. Ele não tem a cura, Ele é a cura. Creio que Tu és tudo para mim. Não é que você tem aquilo que eu preciso, você é aquilo que eu preciso. Não tem ninguém mais. Nós vamos pedir que Deus nos ajude a voltar e realinhar para esse centro. Gostaria que você fizesse disso a sua oração e já a sua confissão e já fosse um momento de retorno para você, se você precisa retornar hoje. E mais tarde eu vou dar a oportunidade para você que quer entregar a sua vida para Jesus, que hoje possa ser a sua noite. Nós vamos começar pelo coro. Creio que Tu és a cura e vamos cantar juntos. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso. De novo, creio que Tu és a cura. Eu creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que Tu és a vida. Creio que não há, Senhor, não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Com seus olhos fechados, quero te convidar a você colocar diante de Deus aquelas áreas da sua vida onde você precisa voltar. Onde você está cumprindo como muito bem, mas faz tempo que você não tem um encontro com o quem. Ele é a vida, Ele é a resposta, Ele é o que você precisa. Ele não somente tem o que você precisa, Ele é o que você precisa. E talvez você, sem nem perceber, entrou num ciclo do como. Hoje é o momento de você voltar. E você dizer, Senhor, não há outro igual a Ti, é o Senhor que eu preciso, é o Senhor que eu busco nessa noite. Eu te convido aonde você está, você falar com Deus e deixar Ele trabalhar no teu coração.